Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Arnaldo Correia. Aqui a gente fala de Bíblia e fala também de Jesus. No vídeo de hoje, eu queria trazer aqui para você um convidado muito especial. A gente vai trocar uma ideia, nós vamos bater um papo sobre um tema muito relevante e que eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas, vai edificar bastante a sua vida, a sua fé, tá bom? Nesse momento eu queria apresentar para você o nosso querido pastor Mariano. Pastor Mariano, seja muito bem-vindo a esse canal, muito obrigado pelo convite. O canal Vitória pela Fé é um canal que está iniciando, mas aqui nós temos um objetivo, que é o de disseminar a palavra de Deus, disseminar, propagar o evangelho. E eu acho que faz parte da missão desse canal trazer temas bastante relevantes, esclarecer dúvidas, e uma ideia que eu tive é de sempre tentar trazer convidados muito especiais, pessoas mais capacitadas do que eu, para abordar temas dos mais relevantes. Pastor Manuel Mariano, por favor, se apresente, seja muito bem-vindo e mais uma vez muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Arnaldo. Eu sou Manuel Mariano, conhecido por Pastor Mariano. Gosto de pesquisar a palavra de Deus, sou teólogo, estudei teologia já faz muito tempo, mas sou um pesquisador e é um prazer estar com você conversando sobre a palavra de Deus, vendo esse tema tão importante que está relacionado com a vida, com a alma, com a morte, o que as pessoas pensam sobre isso. Realmente, muita gente tem conhecimento, aliás, sabem de fontes não relacionadas com a Bíblia mostra um parâmetro muito profundo a esse respeito, e é um privilégio conversar com vocês sobre isso e trazer algum esclarecimento a algumas pessoas que precisam. Muito bem, pastor. De fato, a morte é um tema que faz parte da vida, né? Enquanto Jesus não voltar, a morte vai continuar existindo, pessoas nascerão e pessoas morrerão, né? Mas eu queria saber do senhor, pastor, o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala a respeito da morte? O que é a morte, na verdade? Como é que o senhor vê isso? A morte é realmente algo que transmite terror à vida, porque é algo contrário à vida. Veja que ela acaba ou destrói tudo aquilo que a vida construiu. E como nós vivemos, temos vida, então a morte é algo que causa temor, especialmente pela maneira como nós entendemos o que é a morte. Existe uma crendice muito forte em cima disso aí, né? E realmente é algo que choca a gente. Por isso que as pessoas, quando se deparam com a morte, ou quando falam a esse respeito, né, têm uma repugnância, porque, na realidade, a vida não se ajusta com a morte, são opostas. Onde um está, a outra não fica, né? Elas são inimigas e não convivem. Não convivem. E todo aquele que está relacionado com a vida, né, tem realmente esse temor da morte. Pois é. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, o Salomão acaba nos dizendo: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Mas como assim os mortos não sabem de coisa alguma?
Quando as pessoas morrem, como é que o senhor vê isso? O espírito fica aqui? Existe uma reencarnação? Como é que o senhor vê esse tema da reencarnação? Existe esse assunto que é muito forte entre as pessoas, existem religiões que ensinam sobre isso, mas a Bíblia dá um norte diferente. A Bíblia dá um norte diferente com relação a isso. Ela afirma que os mortos não sabem coisa nenhuma. Por que não sabem? Porque eles morreram. Eles morreram. Para a gente entender esse assunto de forma bem profunda, nós temos que ver a origem, porque só a Bíblia é a autoridade sobre esse assunto. Somente a Bíblia é sagrada. A forma da pessoa crer, os desvaneios com relação a isso, né, é muito grande, mas a Bíblia mostra a origem de tudo. E na criação, lá em Gênesis 2, versículo 7, a Bíblia diz claramente que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Veja, pó da terra, Deus fez aquele enorme boneco, aquela obra artística perfeita, mas estava sem vida. Aí Deus soprou naquele homem, naquela estátua, o fôlego de vida, deu da sua vida, da sua respiração, e o homem passou a ser alma vivente. Então, veja, no começo da criação, foi pó da terra, mais fôlego de vida. E a pessoa passou a ser alma vivente. Veja, alma vivente, ser vivo, ser pensante, pessoa que pensa, que age, que decide. Essa foi a formação do homem. Não diz que Deus colocou dentro dele um outro ser, uma entidade que vive separada do corpo. A Bíblia não fala isso. Mas diz, o versículo, capítulo 3, versículo 19, que após o homem pecar, aí então Deus afirmou, né, do suor do teu rosto comerás o teu pão, né, até que tornes a terra, porque dela foste criado. Tu és pó e ao pó tornarás. Aí está. Então, a grande confusão, Arnaldo, é exatamente o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz lá que o corpo volta à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Essa questão espírito, ao ser traduzido para o nosso português, né, deu a palavra espírito, o que causou confusão com a crendice popular de espírito de morto, de alma de morto, de entidades, e aí deu margem às pessoas acreditarem dessa forma, tá certo? Mas quando você vai ao original da palavra, vê que não é nada disso, como diz o texto, o original para espírito é ruach, no hebraico, que significa brisa suave, respiração, né? Que significa isso. E se for para o grego, pneuma também dá a mesma coisa. Uma brisa suave, fôlego de vida, é isso aí. Tanto é que a palavra pneu, né, de carro, é ar que tem dentro do pneu. É nesse aspecto aí, deu origem a essa palavra. Então, a gente vê, então, que esse espírito que saiu do homem na hora da morte é a respiração. E temos vários textos que se falam sobre isso, que ajuda a gente a entender melhor essa situação. Eu não sei se o senhor já assistiu uma série, pastor, The Chosen. Ela retrata a vida de Jesus, né? Uhum. E um dos capítulos dessa série, eu não vou saber dizer aqui, decorado, em qual temporada, em qual episódio, mas relata uma história que a gente vê e já é sabido por muitos, que é a ressurreição de Lázaro.
E tem todo aquele, antes de Lázaro ser ressuscitado por Jesus, tem o aviso, né, de que Jesus Cristo recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. E na sequência, ele recebeu a notícia de que Lázaro havia falecido. E depois ele acabou comparando, Jesus Cristo acabou comparando a morte como um sono. Ele disse que Lázaro dorme, Lázaro descansa, né? Então, se Jesus Cristo falou isso, é correto dizer, pastor, que a Bíblia compara a morte como um sono, e que, portanto, de acordo com o que o senhor falou, as pessoas, depois de mortas, os seus espíritos não vão ficar vagando, não vão ficar aqui na Terra, presos aqui na Terra, eles voltam para Deus. É correto, sim, porque não somente Jesus falou ali na morte de Lázaro, falou também da filha de Jairo, quando ele foi ressuscitar, ele disse, ela não está morta, mas dorme. Até as pessoas presentes riram de Jesus. Se você for ver a história dos patriarcas, dos profetas, eles falam da morte como um sono. E fulano dormiu com seus antepassados, né? Daniel 12, versículo 2 e 3, diz lá que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, a palavra dormir está correto, porque condiz exatamente com a situação da pessoa que morreu. Porque a pessoa que está dormindo, ela simplesmente apaga das atividades do dia. O consciente apaga, fica o inconsciente e a pessoa dorme a noite toda e não sente nada, não vê nada. Assim é o morto. Tanto é que a pessoa que morreu, segundo a palavra de Deus, isso aqui são ensinos bíblicos, essa pessoa não entra em contato com ninguém, como diz a Bíblia lá em Eclesiastes. Não faz parte em nada do que se faz debaixo do sol, tem mais atividade. Ela simplesmente está dormindo, um sono inconsciente de tudo que se passa debaixo do céu. Ele não aparece a ninguém, não fala com ninguém, não pede favores, não está no céu, não está no inferno, nem no purgatório, está simplesmente dormindo, está descansando até o momento da ressurreição, como diz a palavra de Deus. Muito bem. O senhor falou de um tema aí que eu até já iria abordar. O senhor mencionou o purgatório. Se a pessoa dorme, então, a pessoa não vai direto para o céu e também não fica em um purgatório. Não é assim? Então, Exatamente. Então, existe alguma coisa na Bíblia relacionada a essa questão do purgatório? A Bíblia não menciona isso. Não menciona. Essa questão do purgatório surgiu depois que o escritor, né, escreveu, né, sobre a Divina Comédia, que falou sobre purgatório, sobre isso e aquilo, e esse ensinamento, essa forma dele falar, coincidiu com uma crença das pessoas, e inclusive algumas religiões colocaram isso no seu ciclo, mas sem base bíblica. Sem base bíblica. Porque a única parte na Bíblia que deixa transparecer esse assunto é aquela questão do rico e de Lázaro, que Jesus contando aquela parábola, mas ali é uma parábola. Uma parábola é uma ilustração. Jesus usou essa ilustração para mostrar que a preparação para a vida, para a salvação, tem que ser enquanto estiver vivo. Depois que morre, já está tudo selado. Tanto é que quando, naquela ilustração, o rico pediu que o pai mandasse Lázaro, ressuscitasse Lázaro e fosse lá falar com os seus irmãos, ele disse, se não acredita em Moisés e nos profetas, tampouco irão crer que ressuscite o morto e passe a ensinar alguma coisa, né, com relação à vida. Então, né, a única base que eles pegam para isso é aquele texto bíblico que, na realidade, é apenas uma ilustração falada por Jesus.
para tentar mostrar uma outra realidade com relação à salvação. Pois é, e essa questão dessa parábola, ela não poderia também invalidar o que a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo, em que Jesus vai chamar a igreja, né, que será salva, e os seus serão arrebatados até ele, né, para um encontro nas nuvens, né? Se fosse assim, essa questão do arrebatamento, essa parte do arrebatamento seria um tema invalidado, né? Se houvesse realmente pessoas no purgatório, se houvesse realmente pessoas já no céu, então não teria por que haver uma segunda vinda de Jesus, né? Ou Essa eu tô questão, errado? certo, essa questão é porque as pessoas acreditam que a alma é imortal, não morre. Esse é o grande problema. É um ensino errado que surgiu lá no Éden, quando o próprio diabo falou para Eva: é certo que não morrerás, contradizendo aquilo que Deus havia falado. Se você comer do fruto, você vai morrer. Então, né, mas a Bíblia diz claramente que o único imortal é Deus. O único imortal é Deus. E não existe outro. Não existe outro. Diz lá em Timóteo, 1 Timóteo 1, versículo 10, fala sobre isso. 6,16, diz lá, o único que possui a imortalidade. Todo ser humano é mortal. E a morte Então é esse o é um atributo exclusivo dele. E os anjos? é um atributo exclusivo de Deus. Agora, Entendi. ele concede a imortalidade, como diz lá o apóstolo Paulo, diz que através do evangelho Jesus trouxe luz, vida e imortalidade através do evangelho. Quer dizer, quando a pessoa acredita em Jesus Cristo como Salvador, acredita no evangelho, obedece ao evangelho, aguarda a sua volta, então sim, esse receberá o dom da imortalidade, mas somente mediante o retorno de Jesus. Enquanto vivemos nessa terra, temos um corpo mortal, fragilizado pelas enfermidades, sujeito à morte. Entendi. Agora, a Bíblia fala, pastor, que ao homem só é dado morrer uma vez, mas vai haver também uma segunda morte, não é verdade? Certo. Como é que o que para as pessoas que estão aqui nos assistindo, como é que é a primeira morte é essa que todos nós conhecemos e que infelizmente alguns de nós aqui, ou todos nós, já perdemos entes queridos e tudo, essa é a primeira morte, mas o que é que seria essa segunda morte? É o seguinte, todos morrerão. Todos morrerão. Essa é a primeira morte. Essa primeira morte deve ser em consequência da desobediência de Adão. Paulo disse que todos morrem em Adão. A segunda morte já não é o resultado da desobediência de Adão. É o resultado da nossa desobediência. Adão, quando pecou, ele deu origem a um grupo de pessoas pecadoras, sujeitas à morte. Por isso que todos morrem em Adão. Já a segunda morte está referendada devido à questão dos nossos pecados. O que diz aqui em Lucas 14, verso 14, diz: então serás bem-aventurado pelo fato de não ter com que te recompensar. A tua recompensa tu receberás na ressurreição dos justos. Os mortos não têm recompensa. A recompensa é somente para pessoas vivas. Entendi. Se Deus vai dar a recompensa às pessoas, ele terá que ressuscitar. Terá que devolver a vida para essas pessoas, a fim de que elas recebam a recompensa. E qual é a recompensa? A recompensa é a vida eterna para aquelas pessoas que acreditaram em Deus, que viveram em comunhão com Deus, que se entregaram, se envolveram com a pessoa de Deus. E
e a morte eterna para aquelas pessoas que se rebelaram contra Deus, que não obedeceram os seus ensinos, que não quiseram nada com Deus, com religião, que viveram longe dos ensinos da palavra de Deus. Então essa pessoa recebe também a recompensa, que é a morte eterna. Então, a recompensa será dada somente mediante a ressurreição. Por isso que todos aqueles que morreram em Cristo morrerão uma vez. A segunda morte é uma dádiva, é dada àquelas pessoas que desobedeceram a ele. E aqueles que obedeceram recebem a vida. É nesse aspecto aí, nesse sentido. Entendi. Então, os ímpios, ou seja, os pecadores que rejeitaram Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, rejeitaram seus ensinos, essas pessoas, elas ficarão mortas eternamente, ou elas ficarão ardendo no fogo eterno, no inferno? Como é que o senhor vê isso, pastor? E o que a Bíblia nos revela sobre essa questão? A Bíblia ensina que as pessoas, ao morrerem, elas deixarão de existir por um período. É claro, a Bíblia fala sobre isso. Lá no livro de Jó, no capítulo 14, no versículo 10 a 12, esse texto é muito claro, que diz o seguinte, né? Eu posso ler para você aqui rapidinho? Por favor, fique à vontade. Jó 14, e o versículo, a partir do versículo 10, nós encontramos esse pensamento bonito que esclarece muito bem essa questão do estado dos mortos. Versículo 10 em diante diz: o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira. E onde está? Como a água do lago que se evapora e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existir os céus, não acordará do seu sono. Veja. Enquanto existir os céus não acordará dos seus sonos. Enquanto existir essa dimensão atual das coisas, ele está dormindo, ele não vai acordar. Para onde foi a água do lago que evaporou? Ela evaporou, entrou na atmosfera, desapareceu. Acabou. Entendi. Assim é a vida. Quando a pessoa morre, ela deixa de existir. Ela não está sofrendo. Ela não está em nenhuma outra dimensão. Simplesmente deixou existir. E por que o senhor acha que essa crença... Por que o senhor acha... Desculpe, pastor, mas por que o senhor acha que essa crença da imortalidade da alma, ela se tornou tão popular? Bom, porque, primeiro, é um ensinamento que dá conforto à pessoa viva. É verdade. Né? Ao saber, o meu pai morreu, né? Ele está em paz no céu agora, está tendo um acerto com Deus, está garantido. Né? Então, a gente fica confortável em saber que alguém dos nossos que morreram, dos nossos amigos, não estão sofrendo, ou se estão sofrendo é por um tempo, depois passa para o paraíso. É uma linguagem que ajuda a gente, que traz conforto. Mas que não é verdadeiro. As religiões, de modo geral, aceitaram isso. Né? O budismo acredita nisso, né? Os muçulmanos acreditam nisso, né? E a maioria dos cristãos acreditam também. E esse ensinamento de alma de morto já existe, é um ensinamento pagão, que veio desde o começo, né? Desde o começo. Então, ficou fácil ser enraizado na mente do povo. Só que quando a gente começa a ler a Bíblia, ela mostra um caminho diferente. Ela mostra um caminho diferente. O importante de tudo é que todo ser humano, com relação ao ensinamento da morte, todo ser humano voltarão a viver outra vez mediante a ressurreição. Isso é o mais importante. É um conforto também. É um conforto também. E muito forte, né? E muito grande. Então, essa é uma
uma esperança que a ressurreição em Jesus Cristo ela traz, né, para os cristãos que acabaram perdendo seus entes queridos, a esperança de um reencontro, né? Exatamente. Porque a pessoa, ao ressuscitar, ressuscita de forma normal, como era antes. Veja, quando Jesus ressuscitou, que apareceu aos discípulos, ninguém teve dúvida que era o Cristo. Só que eles pensavam que era apenas era só o Espírito que tinha vindo. Veja. Aí Jesus se aproximou dele e disse: por que vocês estão pensando desta maneira? Sou eu mesmo. E Jesus disse: um espírito não tem carne, não tem osso. Eu tenho, pega aqui na minha mão. Tenho carne e osso. Tem alguma coisa para comer? Deram peixe assado e mel, ele comeu. Veja, a pessoa que ressuscitar passa a ter uma vida normal, vai se alimentar, vai ter sentimentos, vai ter uma vida normal. Só que uns ressuscita e passa a viver eternamente com Deus, e outros ressuscitam e morrem a segunda vez. É o que a Bíblia informa. Pois é. A Bíblia fala, no livro de Apocalipse, que na segunda vinda de Jesus, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. O que isso significa? Até mesmo aqueles que o traspassaram? São aqueles que mataram Jesus Cristo? Aqueles que mataram Jesus. Porque Jesus, se você ler ali, Arnaldo, naquele contexto de julgamento, Jesus responde uma pergunta de Caifás. Uhum. Quando ele disse: se tu és o Cristo, diga-nos abertamente. Aí Jesus respondeu: em verdade te digo que vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Então, Jesus falou isso para Caifás e para todos aqueles acusadores que estavam ali condenando a Jesus. Então, o que Jesus falou vai se cumprir, porque a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. É impossível. Então, aquelas pessoas que tiveram parte ativa na condenação de Jesus, na crucificação de Jesus, com certeza, para se cumprir aquilo que Jesus falou, eles ressuscitarão para ver Jesus voltando. E vão reconhecer que aquele ser glorioso que está vindo nas nuvens dos céus, com muitos anjos, é aquela pessoa que eles condenaram à morte de cruz. Por isso se cumpre esse texto bíblico. Mas essa ressurreição deles não é para a vida. Não é para a vida. É aliás, só para que eles vejam, né? Segundo esse texto, essa ressurreição é para ver a volta de Jesus e depois eles morrerão outra vez. Morrerão. Ressuscita junto com todos os perdidos para receber a condenação. Então, eu quero crer o seguinte, que essas pessoas que participaram da morte, da crucifixão de Jesus, eles morrerão 3 vezes. Morrerão 3 vezes. Vão a morte, a primeira morte, essa que nós conhecemos. Exatamente. A morte logo após eles terem visto Jesus vir nas nuvens. E depois uma terceira morte, que é a morte daqueles que serão condenados. Exatamente, é o que se cumpre ali em Apocalipse 20, né? Que descerá fogo do céu e destruirá a besta, falso profeta, Satanás e seus anjos e todos os perdidos juntos. Entendi. Então, para os demais, aqueles que não forem salvos, 2 mortes. 2 mortes. E aqui eu tenho, portanto, 2 ressurreições. Uma ressurreição daqueles dos justos e depois uma ressurreição daqueles que estão condenados. A ressurreição do juízo. Do juízo, exatamente.
Terão duas ressurreições, separadamente, né? Entendi. Aí, pastor, eu me lembrei aqui, já que a gente está falando dessa questão, né, de ressurreição e a segunda vinda de Jesus, sobre o arrebatamento. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, o apóstolo Paulo fala: Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí vem a minha pergunta. Para a ressurreição, a gente precisa de um corpo? É necessário que haja um corpo? É necessário porque, né, o corpo que a pessoa tinha se desfez no pó, se transformou em pó. E a vida, ela não se manifesta de forma autônoma, separada do corpo. A vida existe no corpo, na pessoa viva, de forma integral, né? Então, se a pessoa morreu, né, ao ressuscitar, ressuscita no corpo físico, como Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, fisicamente, né? Então, a ressurreição precisa realmente de um corpo. A exemplo daquilo que aconteceu com Jesus, então, né? Exatamente. Só que as pessoas, ao ressuscitarem, especialmente os salvos, eles ressuscitam e recebem a glorificação. É aquele texto que foi lido, que você leu aí em 1 Coríntios 15, que diz, não abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por quê? Porque o atual corpo que os crentes possuem não está preparado para a vida eterna, porque é um corpo frágil, que adoece, que se consome, que se rasa, se acaba. Não está preparado para a eternidade. O corpo que os salvos receberão será um corpo forte, um corpo imortal, que não se acaba, que as células não morrem mais. Então, me surgiu até aqui uma dúvida, pastor. A gente está aqui, para o pessoal de casa saber, nós estamos conversando em pleno carnaval, tendo uma conversa aqui em pleno período de carnaval, né? E em Gálatas, o apóstolo Paulo fala que o espírito e a carne, eles têm vontades opostas, né? A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, né? E aí, pastor, será que a transformação do nosso corpo também é necessária para que a nossa carne não nos permita mais pecar, como a de hoje, essa carne atual, ela é pecaminosa? Ela é fraca? Eu creio que sim também. Só que acontece o seguinte, o pecado existe quando a pessoa está longe de Deus. Na presença de Deus, o pecado perde a sua influência, perde o seu poder sedutor. Não existe. Então, diante de Deus, por que as pessoas se extravasam no pecado, no deleite da carne, se envolvem com isso? Porque ele dá vazão à carne, está distante de Deus. Não quer, não está próximo de Deus, não adora, não busca, não tem um relacionamento com ele. Então, o que fala mais forte no seu coração são os desejos da carne. Se essa pessoa se envolvesse com Deus, vivesse em comunhão com Deus, em adoração, o poder sedutor da carne, dos deleites da carne, do que o mundo oferece, perde a sua influência sobre ele. Diante de Deus, ninguém vai conseguir pecar, especialmente na eternidade. Principalmente porque ali na eternidade, diante de Deus, o corpo perde esse desejo, não tem mais essa tendência para o mal. Satanás, o acusador, o tentador, o que joga
a tentação para a pessoa cair no pecado, não está mais presente ali, deixou de existir. Então, é um ambiente, é uma dimensão diferente de paz, de amor, de compreensão, de vida. E em constante comunhão com Deus. É totalmente diferente. Agora a gente está falando de morte, pastor, dos seres humanos, né? Uhum. Mas vai ter essa questão de morte também para Satanás e para os anjos caídos? Tem um texto bíblico lá em Romanos 16, versículo 20, que tem uma resposta bem clara com relação a essa sua pergunta. Qual é o texto, por favor? Parece-me que é Romanos 16. Romanos 16. Romanos 16 e o versículo 20. O texto diz o seguinte, vê se você encontra aí. Achei. Pode ler aí pra gente. Romanos 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém. Então, o que é que o texto diz aí? Ele fala que Deus esmagará... Vai esmagar Satanás. Satanás. E lá em Apocalipse 20, diz lá que eles serão lançados no lago de fogo, né? Os perdidos, onde já está a besta e o falso profeta, né? Onde Satanás e seus anjos, mas na frente desse lago de fogo, foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para as pessoas. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Só que as pessoas se envolvem no pecado, se envolvem com o inimigo e sofrem as mesmas consequências que o inimigo vai sofrer, que é a morte eterna, é a separação de Deus. É sempre essa questão, né, essa dicotomia, ou a gente vai seguir o exemplo de Jesus, seja para o batismo, seja na vida, na prática da boa obra, na fé, na oração, ou a pessoa vai seguir o exemplo de Satanás, vivendo uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de pecado, né, e o fim vai ser o mesmo para aquele seu paradigma, né? Para aquele seu exemplo. Se você seguiu Jesus e tentou ser como ele, você vai ter ressurreição. Se você tentou ser como Satanás, o destino vai ser o mesmo que ele vai receber. Então, né? Exatamente. Agora, com relação à morte, veja, por que a morte causa tanto pavor? Por quê? Por quê? Né? Tem esse questionamento. Veja. É o medo, né, pastor? Eu acho que muita gente tem um medo de deixar seus filhos, de perder o convívio com a sua esposa, seu marido, mas eu queria te ouvir sobre isso. Não, você focou exatamente no ponto básico, neofrágico dessa questão. Veja, as pessoas estão ligadas uma à outra por laços fraternos, entende? Estão ligadas uma à outra por laços de amor, de comunhão, de amizade, marido, esposa, pai, filho, irmão, irmã, amigos. Então, o fato de saber que a morte causa essa ruptura, essa separação, né? Saber que os filhos que dependem do pai, que vai ficar sem pai, né? Então, isso causa um temor muito grande. Isso causa medo, causa terror, né? Mas isso traz medo para as pessoas, né? É isso que a gente faz olhar a morte como algo terrível. Mas, em si, a morte é um sono. É um sono. Quando a morte chega para a pessoa que está sofrendo, é um descanso.
A pessoa dorme e não fica sofrendo, né? Porque o que causa também medo é saber que depois que morre, vai para o fogo, vai queimar. Isso aí é uma ilusão que não existe na palavra de Deus. É um ensino falso. Tá certo? Isso, então, deixa a pessoa espantada, mas a morte em si acaba com o sofrimento. A pessoa vai dormir, é um sono pesado que não vai acordar, senão com a volta de Jesus, né? A pessoa só vai acordar mediante a ressurreição. Portanto, a morte destrói a vida. Destrói a vida. Acaba com a vida. Mas a morte atinge somente o físico. Entendi. A morte, ela só tem poder sobre o físico. Tá certo? Somente sobre o corpo. Agora, aquilo que está fora do corpo, por exemplo, a fé, a esperança, a certeza, que não é físico, é abstrato. Então, a morte não tem poder sobre ela, sobre essa questão. E a Bíblia fala de forma clara. Né? A morte, a esperança, a fé, a certeza não morre. A morte, aliás, a esperança, a morte, a fé, sobrevive à morte. É lógico que a fé, a esperança, ela está ligada à vida. Ela está ligada à vida. Quando a vida se acaba, ela para de atuar. Mas ela não é atingida pela vida. Existe até um texto bíblico que deixa isso aqui bem claro. Está ali em Êxodo, aliás, perdoe-me, em Hebreus capítulo 4, capítulo 11, versículo 4. Esse texto fala de um personagem bíblico, Hebreus 11, versículo 4. Eu abri aqui já. Se você quiser, pode ler para a gente, se for possível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, você viu aí? Quer dizer, por ela, depois de morto, ainda fala. Veja, Caim morreu, aliás, Abel morreu há cerca de 6.000 anos atrás. Mas o apóstolo Paulo diz que a sua vida com Deus, a sua maneira de adorar a Deus, de ofertar a Deus, até hoje está falando. Quer dizer, ele morreu, mas toda a fé disputa dele... entre os dois foi motivada por adoração, né? Exatamente, foi motivada por adoração. Tem esse texto, portanto, que é muito claro, né? Que é muito claro que a fé de Abel sobreviveu a todo esse tempo, ainda está atuando em nossos dias, ainda está causando impressão em nossos dias. Tem um outro texto também, esse texto está em Atos, capítulo 2, versículo 26, que fala exatamente da questão da morte. Né? E quem está falando é o apóstolo Pedro, falando Atos, sobre isso. capítulo 2. 2, versículo 26. Certo. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Está vendo aí? A minha carne, algumas Bíblias dizem, a minha própria carne repousará em esperança. Então, veja que a morte não consegue matar a esperança. Ele disse que morreria, mas morreria na esperança. Repousaria na esperança. É nesse aspecto aí. E o apóstolo João, lá em Apocalipse 14, versículo 13, diz lá, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem. De Porque novo, né? as suas obras acompanham. Quais são as obras que acompanham os mortos que dormem no Senhor?
É a sua comunhão com Deus, a sua esperança, a sua fé, a sua vida de comunhão, de entrega. Essas obras de acreditar, de crer, de aceitar, acompanham. Uhum. Quer dizer, a morte não consegue destruir. Então, esse é um fator importante para a gente que vive nesse contexto de vida e de morte. Veja, o foco é Jesus Cristo. Sim. É ele que propicia ao pecador mortal essa possibilidade de resguardar, de cuidar. Ele descansa, ele dorme, mas ele vai ressuscitar para a ressurreição dos justos, porque as suas obras acompanham, a sua vida de comunhão permanece diante de mim. É o texto que quer Pastor, dizer isso. Sim. como é que o senhor falou de ressurreição? Como é que a gente pode, então, se preparar para a ressurreição e, portanto, para que a gente tenha a graça, né? A gente possa receber a graça da vida eterna? Existe um texto bíblico lá em São João 11 que diz o seguinte, eu vou citar o texto, mas é fácil de encontrar. São João 11, parece que é 23, se eu não estou enganado, né? Jesus conversando com os discípulos, é 25, São João 11, 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse texto. Tem um outro texto, né, que está ali é aqui mesmo, São João também. São João 17. São João 17. O senhor me permite só ler? O senhor falou o 25, mas o 26 também é muito interessante. Leia, pode ler também. O 25 diz, disse-lhe Jesus, ou seja, é o próprio Jesus Cristo falando, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele, 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisso? Olha aí, que pensamento bonito, né? Essa parte aí. Fantástico. E tem 1 João, no capítulo 5, também tem outra referência a isso, né? Que está, capítulo 5 de 1 João, e o versículo 11 e 12. Aliás, 11 e 12. Esse texto é muito claro também, com relação à vida. Diz assim, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aí fica claro, né? Qual a maneira da gente se preparar para a vida eterna, para a ressurreição? É ter o Filho, é viver com Ele, cada dia. Né? Diz lá no capítulo, parece que é 17, diz que a besta vai batalhar contra o Filho do Homem, né? A besta e o falso profeta, e diz, e o Cordeiro vencerá. E diz também, e vencerão também aqueles que se encontram com ele, que se acha com ele, com o Cordeiro. Então, a garantia da vida eterna é a nossa vida ligada ao Filho de Deus, em comunhão plena, em adoração, em obediência. É nesse aspecto aqui. Porque, irmão, falando de forma clara, como ser humano, nós não temos condições de vencer as fraquezas, de vencer a luta, de vencer o inimigo. Nós não temos condição. A força que nos dá a vitória é a força que vem de Cristo, é dele. A garantia da vida eterna é que nossos pecados foram perdoados em Jesus Cristo, pela obediência de Jesus. Agora, ele pega a sua vida pura, sem pecado, uma vida de pureza, de santidade, e então coloca em nosso lugar. Ele nos veste com a sua justiça, com a sua graça, a sua misericórdia.
Então, o pecador está garantido diante de Deus, não é porque ele obedeceu em todos os aspectos. Não. É porque Jesus obedeceu por ele, e essa pessoa, mesmo em sua fraqueza, acredita na pessoa de Jesus Cristo e vive com ele pela fé. A garantia está aí, nesse aspecto aí. Existe uma esperança, portanto, né? Existe. Mas para isso, portanto, a gente tem que aceitar Jesus Cristo. O foco é isso, é a aceitação de Jesus. E os mandamentos, pastor? Eles são relevantes? São relevantes porque Jesus disse o seguinte: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. A obediência aos mandamentos de Deus não é para nos salvar. A salvação é a dádiva de Jesus. Mas é uma demonstração de que amamos a Ele. E quando aquele jovem rico chegou para Jesus e perguntou: o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus perguntou: se queres ter a vida, guarda os mandamentos. Quer dizer, é uma demonstração de que aqueles que obedecem os mandamentos, e quando fala em mandamento, está falando nos 10 mandamentos. Não é 9 mandamentos, são 10 mandamentos. Né? Uhum. Então, é uma demonstração de que a gente se deleita em Jesus, se deleita em obedecer a Jesus, se deleita em cumprir aquilo que ele pediu para nós obedecermos. É uma demonstração de que estamos com ele, porque tudo que ele pediu, que ele ensinou, que ele falou, estamos obedecendo esses aspectos. É uma demonstração disso. Maravilha. Pastor, para a gente poder encerrar aqui, a gente já está quase há 1 hora conversando, a conversa está muito boa e ela poderia prosseguir por muito mais tempo. E o tempo voa. Na visão do senhor, na opinião do senhor mesmo, né? Quais são os maiores equívocos sobre a morte que o senhor vê por aí com as pessoas com quem o senhor conversa, com quem o senhor tem a oportunidade de ouvir? Quais são os maiores enganos que as pessoas têm em relação à morte? Porque a gente viu aqui agora há pouco que a Bíblia, em diversos momentos, ela se refere à morte como um descanso, como um sono, né? Então, qual é o maior engano que o senhor acredita que exista em relação a esse tema da morte e também sobre o estado dos mortos? O maior engano que eu considero, o maior erro que eu considero com relação à morte é a pessoa acreditar que a alma vive separada do corpo, uma entidade consciente. Isso aí é realmente um erro muito grande. Né? E o inimigo sabe disso. Né? Que se as pessoas acreditarem nessa mentira, fica mais fácil ser enganado nas outras demais mentiras que ele está jogando em cima das pessoas, né? Sobre a aparição de almas. As pessoas veem pessoas que morreram aparecer e conversar com elas. As pessoas veem. E o que seria isso? Pois é. Então, quem é que aparece? Veja, a Bíblia fala de Samuel, que morreu, e Saul, então, na guerra, ele ficou desamparado, teve medo e queria consultar Samuel. Samuel estava morto. Ele foi consultar a Deus, Deus não respondeu. E ele foi atrás de uma feiticeira. E a feiticeira... Isso é necromancia, né? Exatamente, uma macumbeira. Aí, então, apareceu uma figura. E a mulher disse: veja o Deus que sobe da terra. Veja, se Samuel era um profeta de Deus, era uma pessoa fiel a Deus, morreu, serviu a Deus todo o tempo, estava dormindo. Né? Como é que Samuel ia ressuscitar se a Bíblia diz que os mortos não voltam à vida? Logicamente, foi um inimigo que apareceu na figura de Samuel e enganou a Saul. Né? Falou como se fosse Samuel. Então, as pessoas acreditam
que, ao aparecer a figura de uma pessoa que morreu, acredita piamente que é a pessoa que morreu, mas não é. Não é o morto que aparece na figura de quem morreu. O morto não tem nada a ver com isso. Isso aí é uma enganação. O inimigo, a Bíblia diz que o inimigo aparece, se transforma até em anjo de luz. Diz lá que ele é mentiroso e pai da mentira, né? Então, ele é capaz de enganar qualquer pessoa. Então, a única segurança para as pessoas é ouvir o que a Bíblia ensina sobre os mortos, é obedecer, acreditar na Bíblia e deixar de acreditar em crendices, em coisas que não têm fundamentos bíblicos, que não tem fundamento bíblico. E o inimigo se manifesta através do erro, através da incredulidade, através do que não tem base na palavra de Deus. São pessoas boas, são pessoas humildes, são pessoas sinceras, que desejam obedecer a Deus, que querem fazer a vontade de Deus, mas que estão presas nesses ensinos que não têm base bíblica e são levados numa direção contrária à vontade de Deus. Então, eu creio que é um erro, que o maior erro é esse, acreditar na imortalidade da alma. Pastor, muito obrigado pelo tempo que o senhor dedicou aqui para a gente, para esclarecer tantas dúvidas, uma questão tão relevante, um tema que, embora seja um tema triste, mas também é um tema que nos traz esperança, né? Porque, afinal de contas, para todo aquele que morre em Jesus Cristo, existe a esperança de que de que essa pessoa vai ter vida eterna, né? Então, pastor, muito obrigado pelo seu tempo, e eu gostaria que, antes da gente finalizar, que o senhor deixasse uma mensagem aí para o nosso público, e desde já eu queria já deixar aqui as portas abertas do canal, para que sempre que o senhor puder e quiser, o senhor, por favor, é sempre muito bem-vindo aqui. Será um prazer e eu estou à disposição, à medida do possível, podemos estar juntos novamente, conversando, né, nessas lives que são importantes para esclarecimento das pessoas. E eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo, que se apegue à palavra de Deus, estude, não acredite somente naquilo que o pastor fala. Pegue a Bíblia Sagrada e confirme tudo aquilo que a palavra que é ensinado de púlpito, seja pelo professor, pelo pastor, por um líder religioso, a base é a Bíblia. Se apega à Bíblia, que a Bíblia vai esclarecer muitas coisas e vai te ajudar nessa preparação para o céu. Porque, acima de tudo, a coisa mais importante que teremos brevemente, não só eu, mas a todas as pessoas, está dada, essa oportunidade é dada a toda pessoa, é ter a sua comunhão com Deus, é ter a sua salvação. É um dia você estar diante de Jesus Cristo e ter vida eterna com Ele. É isso, meu amigo, minha amiga, que está em jogo. É isso que o inimigo não quer que você tenha essa oportunidade de ter vida eterna com Jesus. Então, a base segura, a orientação segura é a palavra de Deus. Então, estamos à disposição. Se você precisar de ajuda, precisar de uma orientação bíblica, precisar de um estudo bíblico, precisar de uma Bíblia Sagrada, pode contar com a gente. E nós estamos dispostos a te dar esse presente, a fazer o possível para que você tenha essa oportunidade de conhecer mais a respeito de Jesus, a respeito da salvação. Maravilha, pastor. Muitíssimo obrigado. Eu desejo que Deus abençoe ricamente a sua vida e também a sua família, tá bom? A todos nós. Fica com Deus, pastor. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigado também por dedicar o seu tempo, por edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse tão importante conhecimento bíblico aqui, muito bem exposto pelo pastor Manuel Mariano de Carvalho, tá bom? Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.